Alô, estimados, estamos de volta. Este é o programa Momento Filosófico com o professor Djalma Cremonesi, um programa que é transmitido de uma forma concomitante no programa Caminhos da Noite da Rádio Medianeira FM 102.7 e também aqui no canal Paideia TV no YouTube. Visite nosso canal, prestigie, se inscreva para que o nosso canal também seja relevante aqui no YouTube. Nós vamos dar continuidade na mesma linha de raciocínio do programa passado, falando sobre um ilustre exemplo de humildade da história do pensamento ocidental, talvez se deixe entrever pelo caso da condenação de Sócrates, talvez um dos mais célebres nomes da história da filosofia da antiguidade ocidental, que você também pode acompanhar na leitura da filosofia de Platão. Platão escreve a Apologia de Sócrates, que conta esta história. Com efeito, ao se insurgir contra as forças da tradição, do contexto da cultura grega, e combater com certo vigor as ideias dos sofistas, o pensador Sócrates dá a origem à formação de novas características ético-políticas e científico-filosóficas que, por sua vez, exercerão grande influência no desenvolvimento posterior de toda a filosofia no Ocidente. Descrito como um dos diálogos de Platão, de longe o discípulo mais aclamado, o texto intitulado, como falei acima, Defesa de Sócrates ou Apologia de Sócrates, ele narra esses acontecimentos que tiveram lugar no julgamento daquele que foi considerado um parteiro de ideias, acusados de não cultuar os deuses tradicionais da antiga Grécia, de corromper a juventude por pensamento crítico e também de cometer o crime de impiedade. Explicando o que compreendia ser sua ciência e missão diante dos atenienses, Sócrates recorre ao relato do que sucedeu ao seu amigo Querofonte, quando dá consulta ao oráculo de Delfos. Conta-nos Platão, para testemunhar a minha ciência, se é uma ciência e qual é ela, vos tratarei o Deus de Delfos. Conhecestes Querofonte? De certo, sabeis o temperamento de Querofonte, quão tenaz nos seus empreendimentos. Ora, certa vez, indo a Delfos, arriscou esta consulta ao oráculo. Repito, senhores, não vos amotineis. Ele perguntou se havia alguém mais sábio do que eu. Respondeu a Pítia que não havia ninguém mais sábio do que Sócrates. Ao ter notícia da revelação da sacerdotisa do templo de Delfos, a reação de Sócrates, no sentido da aceitação do não saber próprio como o ponto de partida da investigação, denota um dos mais brilhantes pressupostos da história da filosofia antiga, verificado na formulação de que o saber se encontra contido na ignorância, isto é, no não saber. Intrigado ao saber que a sacerdotisa Pítia lhe havia atribuído a pecha do homem mais sábio da antiguidade, Sócrates quis saber a razão de tal afirmação. Começou a conversar com os dramaturgos, com os poetas e célebres homens da política ateniense e assim concluiu. Mas eles acham que sabem alguma coisa que não sabem, enquanto eu estou consciente da minha ignorância. De qualquer modo, parece-lhe que quanto a esse detalhe, sou mais sábio do que eles. Eu não acho que sei o que não sei. Aliás, essa magnífica frase socrática é de que, abre aspas, a única coisa que sei é que nada sei. É um dos ensinamentos fora do normal de toda a filosofia clássica.
Quanto mais estudamos, quanto mais pesquisamos, refletimos, mais nos sentimos limitados. Uma vez eu fui surpreendido por uma aluna que em uma prova de filosofia usou a frase socrática respondendo uma questão: só sei que nada sei. Sim, em tom de brincadeira, eu completei a frase com a seguinte afirmação: eu sei que tu nada sabes, por isso te dou 0. Claro que é uma brincadeira. Não zerei a prova da aluna, pois de alguma coisa ela lembrava, que era da filosofia socrática. Por fim, é importante dizer que não só para Sócrates, mas para todos aqueles que procuram galgar os níveis do conhecimento, o pressuposto da humildade é o princípio motor da especulação. A atividade socrática abre as vias para a compreensão da ignorância como parte integrante do processo do conhecimento. Tal qual a concepção filosófica posteriormente difundida atesta de forma peremptória a posição central da humildade na ação da atitude reflexiva. É mais a lição que Sócrates nos dá, e é a de que o verdadeiro sábio não é aquele que julga saber, mas é aquele que tem consciência do seu não saber. Talvez fosse essa a única diferença de Sócrates em relação aos demais sábios da época. Sócrates tinha consciência de suas limitações, diferentemente dos outros que julgava saber tudo. Para ilustrar ainda os nossos limites cognitivos, gosto muito de uma história contada pelo escritor latino chamado Plínio, sobre o famoso pintor grego chamado Apelles, que viveu no século IV ainda antes de Cristo. Conta o Plínio que Apelles tinha o costume de pintar os seus quadros e expor em uma praça pública, exatamente para que o povo apreciasse e tecesse suas críticas, as suas considerações. No entanto, Apelles ficava escondido atrás de sua tenda, exatamente para ouvir os seus críticos, que caminhavam na praça. Um dia passou um sapateiro que vê um defeito na sandália do personagem exposto na pintura do quadro do herói de Apelles. Apelles imediatamente refez o detalhe, levando em consideração a crítica do sapateiro. No entanto, no outro dia, Apelles novamente expôs a obra para apreciação crítica. E o mesmo sapateiro passa em frente do quadro e vê que sua sugestão, sua crítica fora atendida com a modificação do detalhe da sandália. Acontece, todavia, que o sapateiro continuou agora a tecer críticas sobre a túnica, sobre o desenho da sua perna, do personagem, a pintura do quadro. Apelles, então, não se conteve, interveio e expressou uma frase que jamais foi esquecida na história ocidental. Ne sutor ultra crepidam. A palavra significa: sapateiro, não te alces para além da sandália. Isto é, ainda hoje, nós temos a palavra ultracrepidanismo. Significa afirmar que aquilo que a gente não sabe, aquilo não deve ser emitido uma opinião. Devemos reconhecer que nosso conhecimento é sempre limitado. Não há como conhecer tudo, nem podemos dominar todas as áreas do conhecimento. Enfim, a palavra ultracrepidanismo significa: não emita uma opinião sobre aquilo que você não sabe. Em outras palavras, é o que mais nós visualizamos nas redes sociais. Todos emitem uma opinião sobre cultura, política, arte, poesia, ética. Será que todos têm competência para falar sobre tudo?
Um grande abraço e até a semana que vem com um novo programa Conhecimento e Reflexão Filosófica. Abraço.